O Liberdade de Opinião sai do Rio de Janeiro e vai agora até Brasília, na capital federal. Nós vamos conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Olá, Alexandre, bom dia. Bom dia, Colombo. Vamos à conversa de hoje. Vamos lá, Alexandre, começando por uma informação, uma notícia que surgiu agora há pouquinho, em Breaking News aqui na programação da CNN. O IBGE divulgou o resultado do PIB do terceiro trimestre deste ano. O PIB subiu 7,7%, é um número bom, aparentemente, porém a partir de uma base muito baixa, um tombo enorme nos 2 primeiros trimestres do ano, aquele período mais intenso de distanciamento social, fechamento do comércio, os serviços praticamente pararam, a indústria também. Especialistas, economistas esperavam um número acima de 8,5%, portanto o 7,7% teria vindo um pouco abaixo do esperado pelo mercado. Como é que você avalia esse resultado, Alexandre? Sensacional, né? Excelente, muito além de bom, né? 7,7% é muita coisa. E vem depois de 7,5%. E vem depois de, imagina só, Bolsa de Valores estava em 63 mil pontos. Ontem fechou com 112 mil pontos. Olha a capacidade desse povo, desse país, a resiliência. Nós somos um povo muito especial. Vejam só, o FMI estava dizendo que a gente ia cair 8% do PIB, né? Caiu muito lá atrás, mas vai terminar o ano com metade disso, mais ou menos metade disso. A Europa estão dizendo que é 8% negativos, né? Vejam só, a arrecadação de outubro subiu 9,56% sobre outubro do ano passado, quando não tinha epidemia, né? Ou pandemia. O emprego em outubro foi recordista em 30 anos. 394 mil vagas a mais, ou seja, recuperadas. Ainda temos uma soma muito grande de gente, né? Gente que perdeu o emprego lá atrás, 12 milhões, 13 milhões, no tempo do caos lá do governo anterior. Superávit das contas públicas em outubro foi 3 bilhões, depois de 8 meses de déficit, né? A construção civil, a mesma coisa. Balanço comercial está com superávit de 51 bilhões. Isso dá 22% a mais que no ano passado, de exportação acima de importação. Gente, que povo faz isso? Vai contar isso para um europeu, eles não vão acreditar. E aí, vejam só, fechando, né? Recorde na venda de espumante, só no Rio Grande do Sul. 6.133 mil garrafas de espumante. Quem compra espumante está festejando alguma coisa, né? Eu acho que temos sim que festejar esses 7,7% de recuperação do PIB, que ainda está negativo, óbvio, né? Mas é a recuperação. E graças ao povo brasileiro, graças a nós todos, né? Ao nosso entusiasmo, ao nosso otimismo, à nossa resiliência, aquela vontade de sacudir a poeira e dar a volta por cima. Alexandre, nos dados do IBGE, há indicação sobre setores da economia que se saíram bem, outros não tão bem, e há uma indicação sobre a importância dos gastos do governo neste período, com o auxílio emergencial, com medidas de transferência de renda, também para micro e pequenas empresas. Nós estamos prontos para desmamar dessa ajuda a partir já de janeiro do ano que vem? Está difícil, né? Ainda está difícil. Porque vejam só como é injusta essa recuperação, né? Ou como foi injusto o marketing da Covid, né? Que assustou as pessoas. Então, aqueles que se trancaram em casa, mas não tinham condições de continuar trabalhando, pararam de ter renda. Outros vieram para casa, continuaram trabalhando e passaram a ter mais renda porque eliminaram perda de tempo no trânsito e gastos, né, os gastos em si do trabalho corrente, né? A produção ficou mais barata, né? Então,
pegou gente, aumentou a pobreza por causa disso. Então, não é assim de uma hora para outra que para. E o governo está se endividando também. Se não me engano, vai à memória, 90,7% do PIB de dívida pública federal. O governo emite papel, ainda bem que tem confiança para comprar o papel, 10% são estrangeiros, inclusive, mas só que tem juro, tem o serviço dessa dívida a ser pago. Então, eu costumo dizer, não há almoço grátis, né? Nós pagamos de uma forma ou de outra, ou como pagadores de impostos, né? Ou como pagadores de juros e serviço da dívida. Bom, vamos tratar de outros assuntos importantes também do dia, Alexandre. Vamos, é lógico, voltar aqui na programação da CNN a falar da divulgação do PIB do último trimestre, mas agora um pouquinho sobre a nossa preparação para receber e aplicar a vacina contra a Covid na nossa população. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou regras para liberar o uso emergencial da vacina contra a Covid, quando ela estiver à disposição, mas alertou que a fabricante interessada nesta autorização emergencial não terá registro automático. A imunização, em caráter excepcional, não poderá ser vendida e nem aplicada em massa, apenas em um público definido que vai receber o imunizante, que será aplicado de graça pelo SUS. Em audiência no Congresso Nacional, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, disse que, no máximo, 3 fabricantes atendem a todos os requisitos para a vacinação. Vamos acompanhar. Ficou muito óbvio que são muito poucas as fabricantes que têm a quantidade e o cronograma de entrega efetivo para o nosso país. Quando a gente chega no final das negociações e vai para cronograma de entrega, fabricação, os números são pífios. Números de grande quantidade realmente se reduz aí a 1, 2, 3 ideias. A maioria fica com números muito pequenos para o nosso país. O uso emergencial da vacina só vai valer para fabricantes que estejam na última fase de testes, fase 3, e testes sendo feitos aqui no Brasil. Hoje de manhã, finzinho da madrugada, começo da manhã, mais insumos da vacina chinesa, a Coronavac, chegaram ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. São insumos que vão servir para que o Instituto Butantan produza as vacinas. O outro lote era de vacinas já prontas. Bom, o Senado analisa agora algo que já foi aprovado pela Câmara, a liberação de quase 2 bilhões de reais para a compra e produção de 100 milhões de doses da vacina de Oxford, da AstraZeneca, com quem a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, também estabeleceu um convênio. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho sobre a liberação desse dinheiro pelo Congresso Nacional, sobre os critérios adotados pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde para as farmacêuticas que quiserem aprovação emergencial do uso da vacina. As coisas estão caminhando na velocidade e com critérios corretos para quando existir a vacina a gente conseguir aplicá-la de forma segura e rápida na nossa população, Alexandre? Colombo, hoje parece que é um dia de boas notícias, excelentes notícias, né? Esse PIB aí, e agora, pela primeira vez, eu vejo no ar aquela fumaça branca do habemus vacinam, né? Temos vacina finalmente, porque Pfizer, Moderna, é uma coisa que a gente nunca viu antes, né? É uma coisa que mexe a engenharia genética. Nós nunca tomamos na vida vacina de engenharia genética. Nós só tomamos vacina de vírus enfraquecido, de vírus morto, de vírus fatiado, sei lá. Né? Então, eu estou sentindo essa vacina da AstraZeneca, da Oxford, finalmente uma esperança. Né? E na minha idade eu vou ser um dos primeiros a ser vacinado, com toda a esperança do mundo. Né? Esse dinheiro aprovado na Câmara, vai ser aprovado no Senado, vai para a Fiocruz, que tem convênio. Aliás, o governo brasileiro aderiu a esse, vamos chamar de condomínio, consórcio, né? que é o COVAX, que é um consórcio mundial que garante o fornecimento de vacinas na medida em que elas forem disponíveis. Mas já há esse acordo antecipado lá com a AstraZeneca, né?
segundo o ministro, que é um mestre em logística, né? Ainda bem. Né? A chegada dessas vacinas, primeiras 15 milhões, 16 milhões de doses, agora, no primeiro trimestre, no primeiro semestre, 100 milhões, no segundo semestre, totalizando 260 milhões de doses, ou 260 milhões de doses. Né? Agora, claro, tudo isso depende da Anvisa. A Anvisa que dá a palavra final. A Anvisa é responsável pela saúde de nós todos. A Anvisa vai assinar embaixo, ela se responsabiliza, ou não, né? Então, na hora que ela autorizar, ela está se responsabilizando. E aí, a gente está vendo aí a chegada, no ano que vem, de vacinas tradicionais, convencionais, que vão suportar Oxford suporta as temperaturas tropicais, né? Ou seja, precisa de uma temperatura baixa, mas não a temperatura em que a logística brasileira não vai conseguir pôr num município no interior da Amazônia, né? E é uma vacina que exige um tal frio negativo que só países desenvolvidos vão receber essa vacina. A Inglaterra, por exemplo. Aliás, a AstraZeneca também, lá na Inglaterra, está... parece, eu não assino embaixo esse número, mas começa a vacinação já semana que vem, né? O que é ótimo, né? Que a gente fica aqui observando. Já fizeram todos os testes do nível 3, mas, enfim, é isso. Eu estou otimista com as notícias que recebemos aí do ministro da Logística da Saúde. Um relatório divulgado pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional, recomendou que o Brasil mantenha o teto de gastos e continue com o auxílio emergencial caso seja necessário. O FMI afirmou que o país deve estar preparado para esticar essas medidas se o cenário econômico não for o esperado, se a economia não reagir na velocidade desejada. Eu lembro aqui, aliás, foi tema do Liberdade de Opinião ontem, não é, Alexandre? Que o presidente Bolsonaro já se manifestou contrário à extensão do benefício. Essa semana, inclusive, naquele encontro com o presidente do Paraguai, ele disse que seria um caminho para o insucesso. Como atender, se é que é necessário e recomendável atender a essa orientação, ouvir essa recomendação do FMI de respeitar o teto de gastos e, ao mesmo tempo, continuar pagando o auxílio emergencial? Ainda não encontramos uma fonte de dinheiro para isso, não é, Alexandre? Pois é, pode ser que esteja lá aconselhando o FMI o conselheiro Acácio, que é o autor das obviedades, né, criado pelo Essa de Queiroz. Isso é óbvio. Tem que estar com um olho no teto, né, e outro olho na parte social. Isso é óbvio, né? Agora, dá vontade de perguntar, né, só ironicamente, quantos votos tem o FMI para administrar o Brasil? Quantos votos tem o ministro do Supremo para administrar o país? É gente se metendo no poder executivo. Mas tudo bem, né? É como órgão aconselhador, o Brasil é participante do FMI, mas, enfim, FMI foi o que previu que a gente ia cair 8% ou 9% no PIB, né? Nós vamos ficar na metade disso. Então, isso é óbvio, isso tem que ser feito. E o que o presidente disse é a perpetuidade de ajuda, de esmola, de seja lá qual for o termo que se dê, né? Não, claro que tem que estimular a economia já está estimulada, a economia já está festejando o crescimento. E a economia aquecida significa aquecer emprego. O que está acontecendo, a gente está vendo isso. A gente está vendo isso e a gente está pensando lá em FMI. O FMI está lá longe. Nós estamos vendo aqui. Faz 4 meses que está havendo a reação no emprego, porque está havendo a reação na economia, né? E essas coisas vão se resolver ao longo do tempo. O Ministério da Economia divulgou um cronograma com a previsão de que o governo vai se desfazer de 9 empresas no próximo ano. Na lista, Correios e Eletrobras.
O ministro Paulo Guedes já manifestou frustração com privatizações que não andaram neste ano aqui, sugerindo um acordo no Congresso Nacional para travar a venda de empresas públicas. O antigo secretário de Desestatização, Salim Matar, também incomodado com a demora nesse processo, pediu para deixar o governo. O ministro da Economia diz que agora em 2021 vende essas empresas e há outros ativos também que serão colocados à disposição da iniciativa privada em outros modelos, para além de privatizações, como concessões, por exemplo, aeroportos, rodovias, portos e até de florestas. Se tudo isso der certo, o Ministério da Economia prevê levantar 360 bilhões de reais em investimentos. Alexandre, o ministro da Economia tem sido criticado por estipular prazos para determinadas ações e esses prazos não serem cumpridos. Dá para levar adiante a ideia de que em 2021, se não as 9, pelo menos uma parte dessas empresas serão vendidas? Não, mas não depende só dele, né? Depende do Congresso Nacional aprovar, né? Depende de estudos de viabilidade que estão sendo feitos, depende de liquidações, depende de problemas judiciais, né? E temos, eu vou repetir aqui, porque eu já disse isso, vamos parar com aquela falsa privatização, né? Que troca de dono no setor estatal. Vai para o BNDES, vai para o fundo de pensão de estatal, né? Isso não, tem que privatizar mesmo, passar para a iniciativa privada. E outra coisa, nós mostramos aqui outro dia, parece que o total das despesas extras do governo com a pandemia deu 615 bilhões. Estão falando em 360 bilhões a venda das estatais. Ou seja, vai vender essas empresas, é economia para nós, pagadores de impostos. Porque senão nós teremos que pagar esses 360 bi. Estão vendendo para poder pagar a conta da pandemia. Né? O exagero dos fechamentos é que provocaram isso. E não dependeu de governo federal, dependeu de governos estaduais e municipais. Né? E outra coisa, tem empresas que estão se valorizando. Correios, por exemplo. Gente, agora no Black Friday, né, de sexta para segunda, Correio teve um recorde histórico de 4 bilhões e 200 milhões de objetos postados. Isso foi um crescimento de 15% sobre o último recorde. A gente olha lá naquele centro de distribuição de Cajamar, em São Paulo, é uma coisa assim de outro mundo, né? Então isso valoriza o Correio na hora de uma privatização. Tem outras que não faz sentido. Trens urbanos em Belo Horizonte e em Porto Alegre. O que o governo federal tem que ver com a chamada agora mobilização, mobilidade, né? É um novo termo para transporte urbano, né? Em Belo Horizonte, isso é uma questão municipal, né? Hidrelétrica, a Eletronorte também, né? Passa para a iniciativa privada. Tem a ANEEL para fiscalizar isso. Não há nenhum problema. Agora, outra coisa que eu esqueci, né? Eu falei em Eletronorte, estava esquecendo. O lobby dos funcionários. O sujeito não quer deixar de ser empresa estatal. Não, deve ter motivos para isso. Então, a Eletrobras é nossa, essas coisas. Isso também é um bloqueio, porque faz lobby lá dentro do Congresso Nacional na hora de haver uma autorização. Esses são os problemas da privatização, desestatização ou busca de parcerias com a iniciativa privada, que aqueles que têm capital, porque o governo federal tem isso aqui de capacidade de investimento. O resto é despesa carimbada que ele é obrigado a pagar. Alexandre, um ótimo dia então e até o próximo Liberdade de Opinião, hein? Aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.